tarde a todos. É um grande prazer estar aqui nessa última rodada do evento, para a gente discutir um tema tão desafiador aqui com dois ilustríssimos convidados. E, primeiramente, agradecer a Iniciativa FIS pelo convite e agradecer ao Gustavo e ao Victor pela presença. Esse é um tema duplo. Meu nome é Rafael Canineu, sou médico geriatra e diretor médico de Health Analytics da Aliança. E, primeiro, é um tema duplamente desafiador porque navegar pacientes já é algo complexo, né? E ainda mais quando a gente fala em duas instituições diferentes, fazer com que o paciente navegue entre elas. Então, eu estou muito empolgado aqui com a nossa conversa. E, para começar, eu gostaria que cada um de vocês fizesse uma breve introdução sobre vocês, sobre a formação de vocês, e também um pouquinho dos caminhos que fizeram que vocês chegassem aqui nessa mesa para falar justamente sobre navegação de pacientes. Bem-vindo. Bom, eu agradeço muito, Rafael, e a Iniciativa FIS pelo convite. Meu nome é Vitor Piano de Andrade, eu sou médico patologista, estive no microscópio aí por uns 15 anos, e depois fiz a minha transição de carreira para a vida executiva, sempre dentro da Camargo. Eu estou aqui há 20 anos, né, trabalhando com oncologia. E hoje eu sou o CEO do Camargo, mas durante 5 anos eu fui o diretor médico, e foi nessa função que eu implementei a navegação dos pacientes dentro do desenvolvimento do modelo Cancer Center aqui no Camargo. Como diretor médico, eu participei ativamente da implementação da navegação do paciente. Desde 2016, a gente vem trabalhando nesse tema, e agora nós temos um pouco de experiência também na navegação entre instituições, que nós já iniciamos aí com alguns parceiros. Então, estou muito feliz aí de poder trazer a experiência da gente para discutir. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, com dois grandes amigos aqui, Rafael Canineu e Vitor. Agradecer ao FIS aí pela oportunidade. Eu sou Gustavo Campana, sou médico patologista clínico, né, especialista em medicina laboratorial. 20 anos aqui de formado, sempre atuando em medicina diagnóstica. Hoje ocupo a posição aqui de vice-presidente médico da Aliança, que é uma empresa de medicina diagnóstica que atua com radiologia, imagem, patologia clínica, genética, e que tem mirado muito, tem dado realmente muito foco nessa questão de navegação. Eu acho que traz a gente para essa discussão como uma empresa de medicina diagnóstica, e a gente tem se provocado muito nisso, acho que nos últimos anos, né, vindo aí da área de Health Analytics, que o Canineu lidera aqui na companhia, que muito do que a gente faz é diagnóstico de pacientes, e a gente não tem, no sistema como um todo, na dinâmica do setor, um foco no call to action, né? E eu me lembro que há uns 16, 17 anos atrás, no congresso da Associação Americana de Medicina Laboratorial, o professor Laposata, que é da Universidade de Vanderbilt, ele mostrou um slide que ele colocava o laboratório, o paciente, um muro no meio, né? E o laboratório jogava um resultado por cima do muro e aquilo ficava disponível ao médico e ao paciente. E a gente precisa mudar essa dinâmica, né? Nós somos provedores ao sistema de saúde de pacientes diagnosticados, ao médico prescritor, às áreas assistenciais, das mais diferentes especialidades, e isso certamente tem impacto na eficiência do setor, isso certamente tem impacto no desfecho clínico, e acho que é muito disso que a gente vai discutir. Prazer. Muito bom, muito legal ver dois patologistas liderando grandes empresas, onde a gente mostra aqui que a vocação do cuidado, né, o entendimento e a caridade frente à dor do paciente, elas são soberanas e agnósticas à especialidade. Então, esse é mais um ponto de sinergia aqui entre as nossas conversas, né? A gente sabe que a navegação de pacientes entre instituições é um desafio significativo em todos os sentidos, né? Primeiro porque para que a gente possa navegar o paciente para fora dos nossos muros, né, a gente tem que já fazer isso muito bem dentro da nossa própria instituição, né? Isso já tem que estar inserido dentro do nosso DNA e dentro da nossa vocação, né? E eu gostaria que o Gustavo Campana falasse um pouco do papel do diagnóstico, você já falou um pouquinho, mas falasse um pouco mais sobre o papel do diagnóstico na navegação eficiente, e o Victor falasse um pouco sobre o papel da assistência nessa navegação.
E passando pelos pontos práticos, eu acho que o grande valor aqui da nossa conversa é a gente falar como a gente faz, né? Falar como a gente aprendeu, como a gente acertou, e passando por esses pontos fundamentais que numa navegação eficiente ela passa entre a redução entre o tempo de suspeita, investigação, diagnóstico e tratamento do paciente. Gustavo, começa pelo papel então do diagnóstico, o Victor pelo papel da assistência. Tá ótimo. Não, eu queria começar, eu lembro de uma discussão, o Victor deve lembrar também, há algum tempo atrás, né, e anatomia patológica e patologia clínica nos Estados Unidos é uma residência única, né, e depois você se subespecializa, aqui no Brasil ainda é separado. E junto com a radiologia, foi feita uma conversa alguns anos atrás, querendo juntar essas especialidades, e chegou a ser pautado o nome de medicina de informação. Né? E realmente é isso que a gente faz, a gente gera um nível de informação dos pacientes, seja por exames laboratoriais ou por exames de imagem, extremamente relevante, seja no rastreio, né, em exames preventivos, mamografia, por exemplo, tomografia computadorizada de tórax para câncer de pulmão, todos os testes bioquímicos aí para rastreio de risco cardíaco. Então, nós hoje temos uma quantidade de informação em diagnóstico que permite que, obviamente, junto com dados clínicos, que a gente consegue rapidamente captar, fazer predição de risco, fazer claramente em tempo real alertas e que a gente consiga identificar pacientes que precisam de cuidado imediato, identificar pacientes que vão precisar de um cuidado em um determinado tempo. Então, cada vez mais, dentro de um sistema que existe grande fragmentação, dentro de um sistema de saúde, que existe, ou que está começando agora a criar grandes jornadas de pacientes, eu acredito muito que o diagnóstico ele é um dos principais gatilhos de início da navegação dos pacientes, e principalmente quando a gente parte de exames preventivos. Né? Acesso é algo que a gente vem discutindo muito, né? A gente sempre usa aquela máxima que 30% dos diabéticos não sabem que são diabéticos, e se a gente garantir acesso a esses pacientes, a gente vai realmente diagnosticar e potenciais diabéticos e navegar esses pacientes, a gente vai fazer um impacto muito grande no desfecho. E a questão de fazer isso fora dos nossos muros, como o Canineu coloca, eu acho que isso é talvez a maior eficiência que a gente pode aportar para o setor. Né? A gente sabe que a gente duplicar ativos, a gente implantar mais leitos, implantar mais núcleos técnicos operacionais, mais clínicas de radiologia, a gente não necessariamente está trazendo eficiência para o setor. Né? Então, aqui na Aliança, a gente tem muito esse foco de ter as melhores parcerias para fazer o que a gente chama de navegação asset light, ou seja, como a gente pode contribuir e ter fidelização em jornadas desses pacientes que estão engajados, partindo da navegação pelo diagnóstico e que a gente consiga ter melhor desfecho clínico. Então, o ser extramuro ele tem um foco muito grande de eficiência do setor de saúde como um todo e, obviamente, das parcerias estratégicas com instituições que são das mais diversas especialidades. Absolutamente fundamental. É uma prática já bem fundamentada e implementada nos Estados Unidos, e eu tenho orgulho de dizer que a gente está praticando ela desde 2016 e aprendendo muito ao fazê-lo. O câncer é uma doença crônica, que para se cuidar do jeito adequado, o paciente vai precisar passar por mais de 2 dezenas de especialidades ao longo dos anos de tratamento. E essa transição entre especialidades, ela é desafiadora. Ela é desafiadora já que dentro do AC Camargo, todos morando no mesmo endereço e conversando todos os dias, já cria um desafio. Imagina num sistema de saúde fragmentado. Então, se eu meço o benefício da navegação dentro do AC Camargo, e a gente tem números para falar desse tema, né? O benefício não é só tempo, o tempo encurta para o paciente conseguir o que ele precisa, e a gente pode colocar aqui o início do tratamento oncológico como um marco super importante, né? Todo paciente chega ansioso, quer tratar logo, tem uma série de barreiras para serem vencidas, a depender do plano terapêutico de cada caso. Às vezes requer 2 equipes cirúrgicas, às vezes precisa de radioquímio antes da cirurgia, às vezes precisa de um preparo do paciente, colocar um stent porque ele está com a coronária obstruída antes do tratamento. Tudo isso são barreiras que vão se apresentando em cada caso particular,
e a navegadora precisa guiar o paciente entre as especialidades e ajudá-lo a passar por essas barreiras para cumprir uma jornada. Então, navegação é igual a otimização de jornada. Então, pressupõe a existência de uma jornada pré-definida, um caminho a ser perseguido em termos de eficiência e bom uso dos recursos. Esse é o papel da navegadora, e a gente vê ela trazer tempo, mas também ela traz uma eficiência de custos e de desfechos. No estudo que a gente fez aqui do preparo de pacientes do câncer coloretal, os pacientes navegados custaram 13% menos o episódio da internação para a cirurgia, tá? Porque eles complicaram menos. Por que complicaram menos? Porque o protocolo de passar pela nutrição, pela fisioterapia pré-operatória e preparar o paciente para que foi melhor seguido. Então, a adesão a protocolos é um elemento fundamental que a navegação ajuda na oncologia. Então, a gente consegue traduzir, inclusive, o ganho financeiro para o sistema, para o paciente e para a própria instituição. As nossas navegadoras, nós temos hoje 16 navegadoras, por escolha nossa, elas são enfermeiras, não teriam que ser enfermeiras, poderiam ser outros profissionais, inclusive ex-pacientes de câncer. Nós treinamos essas enfermeiras dentro de casa mesmo, a partir do conceito internacional. Hoje, elas próprias já dão cursos de enfermeira navegadora, então a gente tem capacitado enfermeiras navegadoras para todo o Brasil, tanto por EAD como presencial, pode vir aqui passar um tempo com elas para ver atuando diretamente, e elas atuam nos casos mais complexos. Então, uma navegadora dá conta de navegar até 300 pacientes. Em algum momento, ela tem que dar alta para um paciente porque ele já passou pelo momento mais crítico do cuidado, ela dá alta da navegação, o paciente continua na instituição, mas não tem mais o suporte da navegadora porque ele entrou numa jornada mais simples, e ela volta para o começo da fila para pegar mais pacientes. E assim ela vai mantendo uma carteira hoje, a depender, varia com a complexidade do caso, mas até 300 pacientes uma enfermeira consegue gerenciar a vida deles, né, e trazer essa eficiência de tempo e uso dos recursos para o cumprimento da jornada. É extremamente gratificante para a instituição, são profissionais altamente elogiados pelos pacientes, tem um salário emocional nessa profissão muito grande, porque o paciente não é um bom despachante dele mesmo, né, para saber onde ele tem que ir, a enfermeira é aquela mão, aquele braço que está todo o tempo como referência do paciente para qualquer necessidade, e ajuda muito. Ela faz uma interface com a área administrativa do hospital, viabilizando também organizar as filas, né, para que as filas de autorização, as filas de espera, de agenda, elas não sejam FIFO, né, que elas sejam algo mais inteligente, porque os pacientes têm necessidades diferentes, não é quem chegou primeiro merece receber primeiro, tem urgências clínicas que precisam ser organizadas, e a navegação tem o senso clínico para o cumprimento de uma jornada que tem uma emergência, uma urgência para ser cumprida. E aí a gente vai ajudando todas as equipes a trabalhar de forma coordenada com a eficiência do tempo, levando em conta a urgência clínica que cada caso tem. Então é uma profissão que transformou aqui dentro, é altamente desejada, as enfermeiras querem todas serem selecionadas para estar nesse papel, que é um papel de protagonismo, de destaque, de muito reconhecimento pelo paciente, então tem uma função muito, muito legal dentro, né? E eu acho que é um pouco disso, a gente navega em 12 centros de referência, quase 300 pacientes por centro de referência, então dá para ter ideia do volume de pacientes navegados continuamente aqui. Muito bom, e eu vou tocar, eu acho que depois eu vou abordar novamente esse tópico, Victor e Gustavo. Você falou um pouco da equipe, e eu acho que isso realmente faz toda a diferença para o paciente, porque a gente está falando, provavelmente, numa das piores notícias que esse paciente recebe, talvez, dentro da jornada de saúde dele toda, né? Que é, no caso, quando a gente fala de câncer, né? Então, eu acho que o time tem um papel que é fundamental, a interdisciplinaridade, né? E o protagonismo compartilhado, né, em cada momento dessa jornada. Mas deixa eu mudar o assunto. Esse é um assunto, eu acho que
mais chato e dentro da navegação, mas é que faz toda a diferença quando a gente fala de instituições diferentes, porque a gente está falando de ecossistemas diferentes, com níveis de maturidade, muitas vezes, em navegação diferentes. Então, obviamente, quando surge essa sinergia, é porque talvez esse nível de maturidade, de conhecimento, de entendência, de entendimento da importância da navegação já tenha sido suplantado. Mas, quando a gente fala nos desafios de privacidade de dados, consentimento do paciente, interoperabilidade de sistemas, padronização das informações de prontuário, e até os próprios conceitos de coordenação de cuidado, que, vou dar um exemplo simples, né? É correto hoje no Brasil você rastrear o câncer a cada 2 anos e também é correto você rastrear o câncer a cada ano. Depende simplesmente da diretriz que você está usando. Então, eu queria a opinião de vocês por onde começar dentro dessa barreira que é burocrática, que é muito grande, mas ela é indispensável para que a gente possa começar a falar em navegação. A experiência de vocês, tanto dentro de casa, né, em entender melhor desse passo a passo, e como funciona essa conversa entre instituições. Até no sentido de quem lidera, né? Como que a gente divide os times de TI, como a gente divide os times que fazem toda aquela parte de suporte para que tudo aconteça. Bom, eu acho que do ponto de vista aqui diagnóstico, Canineu, primeiro a gente obviamente tem que ter o consentimento do paciente para que a gente possa, né, aplicar qualquer tipo de ação, contato, né, ou collection ali com o paciente. Então, acho que esse já é um padrão bastante sólido no setor de medicina diagnóstica, né, de utilizar o termo de consentimento e, obviamente, gerir isso, os opt-ins e opt-outs todos, né, porque o paciente tem esse direito, esse dever de sair ou entrar dentro aí desse processo. A interoperabilidade de dados é um desafio, né? A gente tem múltiplos sistemas do setor, conectar, integrar esses sistemas todos tem sido aí um desafio bastante importante. A gente na Aliança tem uma premissa muito forte de utilizar os mesmos sistemas em todas o nosso footprint, em todas as nossas localizações. Isso ajuda muito, e até por crescimento inorgânico que nós temos, né, que as fusões e aquisições, a gente vem com esse foco aí de ter a oportunidade de sistemas para que a gente consiga gerenciar a informação de maneira possível. Referente ao contato que você falou, em diagnóstico a gente acha que tem 2 grandes pilares, né? O contato médico com médico, né? Então, a nossa assessoria médica que faz esse contato com o médico, porque a gente recebe um paciente com médico prescritor, mas é muito curioso porque uma parte muito grande dos nossos pacientes não retorna naquele médico prescritor ou não é ele que vai conduzir o tratamento, né? Dado que eu falei, o Vitor falou da fragmentação de mercado. Então, muitas vezes o paciente ele é acionado também, e aí entram as enfermeiras, entram aí né, os biomédicos, as áreas assistenciais que fazem esse tipo de contato. Mas eu acho, né, e a tua pergunta foi muito mais no conceito de qual é a base para que tudo isso seja iniciado, e você deu um bom exemplo aí, que rastreio, às vezes a gente tem mais de uma diretriz, a base que a gente segue é pertinência, né? Nunca sair de algo que não seja pertinente, né? E eu acho que as instituições maduras têm isso como princípio e isso facilita muito o contato. Ter qualquer tipo de engajamento, ter qualquer tipo de ação, ter qualquer tipo de gatilho, seja com o médico ou com o paciente, para que ele seja navegado, que ele inicie com a pertinência, né, com a pertinência definida para cada tipo de condição clínica que a gente vai navegar. Então, eu acho que a minha resposta central aqui para você é qual é a base? A base deve e tem que ser pertinência. Concordo com o Gustavo, né? A palavra que eu estava para começar aqui a base é um protocolo médico, né? Então, uma pessoa tem um câncer de mama ou de pulmão, cada doença tem um protocolo do que é o correto a ser feito. E esse protocolo aqui no Camargo, ele é escrito a múltiplas mãos. Não é um cirurgião que escreveu o que vai fazer, é o time inteiro que vai cuidar desse paciente por longos 5 ou 10 anos, se reúne e escreve qual é a jornada, qual é o protocolo, quer dizer, como eu trato cada condição,
E depois que eu defino como eu trato, eu desenho a jornada operacional. Quer dizer, para que esse tratamento seja efetivado, que sequência de eventos e atendimentos tem que acontecer. Então, por exemplo, se eu tiver um câncer de mama estadio 2, do subtipo luminal A, e a conduta é cirurgia. Bom, para que a cirurgia aconteça, tem que ter, primeiro, uma consulta com o mastologista, em segundo, uma consulta com o anestesista, depois aí, cada consulta pré-definida, o intervalo entre as consultas também é pré-definido, tudo montado como uma linha de processo, e a navegação, conhecendo aquele caso, conhecendo aquela condição, aquele estadiamento, sabendo a estrada que ele tem que percorrer e os profissionais que ele tem que passar, vai ajudando esse paciente a ganhar o tempo e a eficiência do uso dos recursos, não desviar demais, nem para mais e nem para menos. Nós começamos tudo isso no Secamargo em 2016 sem sistema nenhum, trabalhando absolutamente manual e aprendendo. Os sistemas vieram a apoiar depois. Então, agora eu começo a ter ferramentas que me apoiam, criando como se fossem projetos para cada paciente, com data limite para que cada coisa aconteça. E eu começo a criar targets, né, de eficiência de tempo e de tudo mais, e o quanto que um paciente percorreu da jornada esperada para ele, dado o câncer, o estadiamento e as comorbidades que ele tem. A gente está investindo cada vez mais em tecnologia, então os dados estão ficando mais robustos, a gente começa a discutir inteligência artificial para isso, e isso vai apoiar a enfermeira, talvez ela dê conta de fazer, em não 300, fazer 600 pacientes, né? O mesmo número de enfermeiros, ou ela vai deixar uma camada de tarefas, por exemplo, de disparar agendamentos, disparar mensagens para o paciente, das coisas que ele tem que fazer, né? Ela também garante que ele não venha para uma consulta sem ter feito um exame, por exemplo, para que a consulta seja efetiva. Então, tudo isso tem muita mensageria, muita troca de informação, de comunicação com o paciente, para que ele cumpra o esperado da jornada dele. E, às vezes, antecipar, olha, não esqueça disso, faça isso, você está tendo alguma dificuldade para isso, para aquilo, estou aqui para te ajudar. Tudo isso talvez a gente possa automatizar no futuro e a enfermeira ficar com um lado mais de acolhimento, mais clínico, mais de entender, ser uma referência mesmo para o paciente, porque além dessa jornada clínica, existe uma sombra de uma jornada de saúde mental, existe uma sombra de serviço social, existe uma sombra de toxicidade financeira, existe um monte de sombras aí, né? Que eu acho que a gente vai ter que ir conseguindo agregar essa geração de valor para o paciente à medida que a gente for conseguindo automatizar algumas tarefas que hoje estão na mão dessa navegação também. Então, tem bastante coisa. É muito desafio ainda para fazer isso em larga escala. Não é um serviço remunerado hoje, quer dizer, eu tenho 16 enfermeiras não remuneradas para fazer um papel que gera eficiência de tempo e recursos. Né? E o paciente fica menos tempo internado, complica menos e a gente não recebe por esse trabalho que gera tanto valor na vida dos pacientes. Então a gente vai fazendo na medida que é possível fazer. Eu adoraria ter 30 enfermeiras, 50 enfermeiras, ou ter uma inteligência artificial acoplada nessas enfermeiras que me desse uma amplitude maior. Estamos fazendo, aprendendo, né? E navegar entre instituições. Então, eu não tenho hoje esse tema da LGPD, esse tema da sensibilidade da informação, eu não tenho, porque está tudo aqui dentro, tudo num prontuário só, todas as pessoas depositam informações no mesmo prontuário clínico e leem do mesmo prontuário clínico. Quando muito, eu tenho que fazer integração do prontuário que a gente usa com alguma startup que está me ajudando a automatizar algumas tarefas, mas é uma integração de sistema que não tem nada diferente disso. Quando eu começo a navegar entre instituições, aí eu começo a entrar, sim, nesse tema, porque a gente tem que ter a anuência do paciente de que ele começou numa instituição, ele está sendo transicionado para outra e toda a informação será passada para que ele receba um bom cuidado médico. Então, não tem outro interesse na informação que não seja fazer por ele o melhor, com melhor eficiência de tempo e recurso. Por isso, esse protocolo é tão importante. Né? Se vai transicionar de uma instituição para outra, então esse protocolo clínico e essa jornada que começa
ponto e termina no outro, precisa ser pré-combinado também. E talvez você precise de 2 enfermeiras navegadoras, uma no ponto de saída, outra no ponto de chegada. Ou se vai ser um sistema que vai automatizar esse fluxo, né? Porque tem camadas de complexidade, sim. O que a gente quer, o objetivo maior, é que o paciente tenha a sensação de que ele não trocou de equipe, né? Que ele não trocou de instituição, é que ele sentiu uma continuidade do cuidado e a linguagem do ponto A é igual à linguagem do ponto B, a preocupação com a saúde dele é a mesma, com a eficiência dos recursos também. Então, para isso, tem que ter um alinhamento muito grande, né? Tanto no nível médico quanto no nível executivo, para que a coisa de fato aconteça. Bom, eu vou furar aqui um pouquinho o script, porque eu acho que vocês dois colocaram um ponto que é tão importante, e a nossa responsabilidade aqui é realmente colocar o aspecto prático, as dificuldades que a gente vive no mundo real, né, e não o que a gente encontra no livro. A gente vive um sistema de saúde fragmentado, onde a gente ainda carece, onde falta muito a confiança entre as instituições, né? Então, como que é a visão para vocês? Eu vejo que dentro da aliança, a gente, como você falou, a gente não é remunerado para fazer muitas das coisas. No final do dia, a gente está tentando trocar volume pelo valor. A gente quer mostrar o valor que a gente traz para a navegação, para o paciente, no tempo do diagnóstico. Dentro da aliança, a gente usa inteligência artificial com parceiros para conseguir fazer leitura de processamento de linguagem natural em milhares de imagens todos os dias, para que a gente reduza o tempo, né, entre a suspeita e o diagnóstico. A gente diminuiu de mais de 30 dias entre a mamografia para a biópsia, em alguns casos para um pouco mais de uma semana. Isso, obviamente, dentro de um custo que a gente acredita que faz sentido para que a gente consiga levar o valor para o nosso parceiro. E vocês também, vocês têm uma equipe que ela não está contabilizada ali no código TUS de prestação de contas, né? Como que vocês enxergam, né, essa relação com as fontes pagadoras de que a pertinência de fato ela é mandatória, né, dentro de um diagnóstico, ou seja, eu não vou fazer nenhum exame a mais do que aquele que eu preciso, mas vou fazer todos aqueles que são necessários, e do ponto de vista de terapêutica, eu vou usar realmente o arcabouço de tratamento, de quimioterapia, enfim, daquele que realmente vai fazer a diferença, não só na sobrevida, mas na qualidade de vida do paciente e que seja custo efetivo. Como que vocês estão lidando com a fonte pagadora para vencer essa barreira de confiança, que eu ainda acho que é um problema que serve para fragmentar, né, a saúde, fazer com que a gente ainda viva em silos de dados onde ninguém quer compartilhar, e essa desconfiança de que a gente está fazendo algo que muito mais para gerar receita do que para gerar valor. Então, queria um pouquinho ouvir a opinião de vocês. Sei que furei o script aqui, mas acho que é fundamental essa provocação. Boa. Cara, a gente, né, tem falado em medicina diagnóstica, né, desse shift de volume para valor já há alguns anos, né, e isso vem tanto na percepção de mercado quanto de literatura médica também, né, da necessidade de fazer, de desviar da visão de volume para a visão de valor. Um primeiro ponto que eu queria trazer é, nós como empresas de medicina diagnóstica, a gente vem discutindo muito isso aqui na Aliança, a gente cada vez mais tem um posicionamento de sair de uma posição de um prestador de serviço de saúde que é passivo na recepção de pacientes com uma prescrição médica, entendendo que o valor está no paciente diagnosticado e não na captura de pacientes com uma prescrição médica, né? Então, o valor do serviço que nós prestamos a cada dia, ele está no diagnóstico correto, em informar aquele paciente ou seu médico que ele teve determinado diagnóstico. Este é o valor da nossa prestação de serviço, né? A gente tem aqui quase mais de 100 pacientes com BIRADS 4-5, né, com alta suspeita de câncer de mama por semana, e que se a gente não faz nenhum call to action, possivelmente ele vai demorar para fazer biópsia, ele vai demorar para voltar no seu médico, e aí o tempo entre diagnóstico e tratamento, ele se alonga, ele traz mais complicações, ele aumenta o risco de hospitalização, ele diminui o risco, o desfecho, o potencial desfecho desse paciente, e isso é custo,
né? Então, a fragmentação da assistência ou da prestação de serviço de saúde, ela também faz com que a alocação do custo seja fragmentada. Então, se a gente olhar entes, né, ou partes fragmentadas, talvez a gente tenha aumento de custo de um lado, redução do custo de outro, mas é importante a gente ter ciência que na jornada, no custo efetivo total daquela doença ou daquele paciente, navegação, iniciativas de linhas ou jornadas de cuidado, elas sempre vão trazer eficiência. Elas vão trazer eficiência, mas é uma visão realmente de mais longo prazo, né? E um ponto que eu acho que é o de partida e a maneira que a gente tem que se relacionar, não só com fonte pagadora, mas com o setor de saúde como um todo, ele vem daquele mesmo conceito, né, que eu chamei de pertinência, Vitor chamou de protocolo. A gente tem que mostrar que a gente está partindo daquilo do que deve ser feito, né? Eu não quero fazer mais do que precisa, mas eu quero fazer tudo o que é necessário e que precisa ser feito, focado e porque o paciente diagnosticado é o valor da minha prestação de serviço, e não o foco só na captura de novos pacientes. Tá? Então, eu acho que é muito disso que a gente tem colocado como posicionamento mesmo institucional, e isso parece pouco, mas muda muito a forma que a gente se enxerga e a forma que a gente opera aqui internamente. Rafael, embora as 16 enfermeiras que a gente tem não sejam remuneradas, os indicadores que elas nos permitem gerar com o trabalho que elas praticam se transformam numa competitividade muito grande, tanto para atração e retenção de pacientes, né? O NPS sobe, os pacientes comentam fora que a navegação é incrível, que a experiência é completamente diferente com a enfermeira navegadora, como com as fontes pagadoras também, quando a gente consegue gerar os dados que eu falei para vocês, de 13% menos custo numa internação para um tratamento, né? Tudo isso traduzido adequadamente para o público, né? Então, quando eu vou falar com pacientes, eu falo de humanidade, eu falo de eficiência de tempo, e quando eu vou falar com operador, eu falo com eficiência de recursos, se traduz numa competitividade. Então, de alguma forma, essa pertinência, o protocolo, está virando um diferencial de mercado. E eu digo isso assim, com muito orgulho, porque eu tenho tudo que um paciente precisa no mesmo lugar, eu tenho há 70 anos. Mas ter com navegação é diferente. Por quê? Eu vou te contar, assim, a Secamargo sempre teve ótimos especialistas, ótimos cirurgiões, ótimos oncologistas clínicos, radioterapeutas, patologistas, em cada área. Mas cada um atuando da sua forma, no seu silo, poderia acontecer que num retorno para segmento, 6 meses depois do tratamento, o paciente passasse num cirurgião, num oncologista clínico e num radioterapeuta, porque ele usou as 3 técnicas, e cada um deles pedisse um exame de reestadiamento ou de segmento, e o paciente possivelmente faria mais de uma tomografia para o mesmo propósito na mesma instituição. O sistema não me apoiava para evitar essa redundância, os profissionais estavam fazendo o melhor dos seus protocolos individualizados, que cada especialidade preconiza, cada sociedade de especialidade preconiza, e o paciente não tem crítica para dizer, espera aí, eu já fiz esse exame. Não, o médico mandou, eu faço. Né? E quando eu comecei como diretor médico, que eu enxerguei essas coisas, eu falei assim, eu não tenho nenhuma dúvida que esse é o caminho, a gente vai fazer menos coisas, vai fazer o que precisa, vai ser mais ágil, vai agregar valor para o sistema, trazer equilíbrio. E eu acho que hoje a gente está colhendo mais do que imaginava. Quando eu vejo que os pacientes navegados complicam menos, tem menos fístula, menos ilho paralítico após uma colectomia, é muito além do que eu imaginava que a gente fosse ganhar com esse projeto. A navegadora é responsável por uma integração de especialidades médicas aqui, que tornou também a vida de cada especialista muito melhor. Eles hoje focam mais no que só eles sabem fazer, tem menos trabalho para orientar pacientes, para coisas, né, mais burocráticas, e tem a certeza de que o paciente dele vai ter o melhor cuidado, apesar de toda a complexidade, dezenas de pessoas que tem que passar. Ele sabe, se ele não encaminhar para o fisioterapeuta, a navegadora vai encaminhar, porque ela está lá para checar se o protocolo está sendo cumprido. Então, é uma garantia de bom cuidado.
E isso para nós não tem preço, é isso que a gente faz o tempo todo, né? E a gente só precisa conseguir comunicar isso, esses indicadores, adequadamente para quem a gente está gerando valor, para poder conquistar mais pacientes e, né, e trazer mais relacionamento, né, com as fontes pagadoras também. Então, eu acho que é a inteligência de transformar o que parece um custo adicional numa vantagem competitiva. Legal, muito bom. Olhando aqui o tempo e quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, né? Então a gente já está aqui para encerrar, mas é bem gratificante quando a gente vê ali o carinho que você fala em relação às navegadoras, né? Porque mesmo a gente cada vez mais falando no digital, eu acho que a mão que encosta no paciente, ela ainda faz toda a diferença. E aqui a gente não trata, a gente ainda não fala como navegadora, né? Nós temos nossas concierges, né, Campana? Temos ali a Samara, a Priscila, que todos os dias nos mandam reconhecimento dos pacientes, do quanto o papel delas está sendo importante na mudança da percepção de cuidado, né? E é ali, num trabalho de formiguinha, um paciente depois do outro, isso mostra para a gente que a valorização dessas pessoas ela é fundamental para o trabalho crescer. Né? Eu queria, então, que cada um de vocês deixasse uma mensagem no final. A gente tem ainda 2 minutinhos, 1 minuto para cada, para a gente falar. E já gostaria de agradecer muito vocês dois pela participação, pela essa troca aí de generosidade de trocar o conhecimento de vocês, a experiência de vocês com todas as pessoas que estão assistindo. Boa. Bom, primeiro agradecer aí ao Vitor, ao Rafael Canineu pela oportunidade de a gente ter essa boa conversa. Eu acho que como mensagem final, e eu queria destacar isso que você trouxe, né, essas mensagens que a gente recebe dos pacientes, é a melhor forma de tangibilização do quão importante é esse processo. Porque a gente já teve mensagens de pacientes que deram uma clareza absurda para a gente, que olha, eu não teria notado isso, eu não teria procurado meu médico e provavelmente eu só olharia isso no próximo ano. E assim, isso é uma bomba relógio do ponto de vista de desfecho, é uma bomba relógio do ponto de vista de custo para o sistema de saúde, e a gente e nós como prestadores de serviço de saúde não queremos que isso aconteça. Então, eu acho que esses exemplos são extremamente ricos. Rafael, eu acho que a gente está consciente e orgulhoso das vantagens da navegação intra-instituição, esperançoso de uma navegação, do papel da navegação interinstitucional no futuro de curto prazo. Se navegação pressupõe jornada otimizada, essas relações entre instituições para pré-combinar jornadas e o que é otimização de jornada vai desfragmentar o sistema, ainda que seja uma aproximação virtual, né? Não seja MMAs nem nada, quer dizer, você pode ter prestadores de naturezas diferentes, de CNPJs diferentes, trabalhando juntos para evitar desperdícios no sistema, gerando valor para o paciente e para as fontes pagadoras. Né? Eu tenho já iniciativas assim com alguns parceiros, eu tenho oncologia pediátrica com o Hospital Infantil Sabará, um pouco com a maternidade Santa Joana, quando acontecem casos de gravidez e câncer, e está se expandindo. Né? Eu acho que cada vez mais, e a gente está aprendendo a fazer essa transição. Então, as navegadoras institucionais se falam e criam como se fosse o estreito de uma ampulheta, que você garante que vai passar todo o nível de informação necessária para o outro lado, que eu não tenha que repetir os exames do outro lado, que eu não tenha que fazer algo que a paciente já fez, que eu incorpore toda a informação do lado A para o lado B, para que as decisões sejam boas, que existam tumor boards entre as duas instituições, né, no caso da oncologia, para tomar decisões melhores e compartilhadas. Né? Isso tudo é um desafio, mas está cheio de ajuda aí para acontecer, e eu acho que isso só vai crescer. Quem investir nisso vai ganhar competitividade no mercado, porque vai atender melhor os pacientes a um custo menor, com desfechos melhores. Ótimo. Muito bom, então a gente fecha aqui esse nosso bate-papo sobre navegação entre instituições. Agradeço novamente a iniciativa FIS e boa noite a todos, um grande abraço. Obrigado, pessoal.